A Viúva e o Papagaio de Virginia Woolf. De repente, lembrou-se das palavras do Sr. Stacy sobre o val do rio. Deus seja louvado! Exclamou. Como vou encontrar o caminho de volta? Se a maré estiver cheia, ainda fico sem pé e sou arrastada para o mar num instante. Já tantas pessoas se afogaram aqui, isto para não falar dos cavalos, das carroças, dos rebanhos inteiros e das medas de feno. De facto, metera-se num belo sarilho, naquela escuridão e com toda aquela lama. Mal conseguia ver a água, quanto mais saber se tinha chegado ou não ao val do rio. Não se viam luzes nenhumas, pois, como devem saber, a casa mais próxima era a Asheham House, a residência do Sr. Leonard Woolf. Não havia casas nem chalés daquele lado do rio que ficassem mais perto. Parecia que nada mais havia a fazer do que esperar pelo nascer do dia. Contudo, na sua idade e com os seus ataques de reumatismo, era muito provável que morresse de frio. Por outro lado, se tentasse atravessar o rio, era quase certo que se afogaria. O seu estado era tão miserável que não se importaria nada de trocar de lugar com uma das vacas que pastavam no campo. Não havia mulher mais triste, nem mais desgraçada em todo o condado de Sussex. Permanecia em pé, na margem do rio, sem saber se devia sentar-se, nadar ou simplesmente rebolar pela relva molhada e adormecer ou morrer de frio, conforme o seu destino ditasse. Mas, naquele momento, algo maravilhoso aconteceu. Uma luz incandescente surgiu, como uma tocha gigante, iluminando cada pedaço de relva e revelando-lhe o val do rio, a menos de 20 metros de distância. A maré estava baixa e seria fácil atravessá-lo, se a luz não se apagasse antes de ela chegar à outra margem. Deve ser um cometa ou qualquer outra monstruosidade maravilhosa, disse, enquanto atravessava o rio a cochear. Já conseguia ver com clareza as luzes da aldeia de Rodmell ao fundo. Deus nos abençoe e nos salve! Exclamou. Está uma casa a arder, graças a Deus! Uma casa levaria pelo menos uns bons minutos a arder, o que lhe daria tempo suficiente para conseguir chegar a Rodmell. Está um vento maldito que não traz nada de bom a ninguém, disse enquanto cocheava ao longo da estrada romana. Conseguia ver o caminho com facilidade e estava quase a chegar à aldeia quando lhe ocorreu. Se calhar é a minha casa que está a arder diante dos meus olhos. E estava certa. Venha ver! A casa do velho Joseph Brand em chamas! Gritou um miúdo em pijama, saltando para a sua frente derrompante. Todos os habitantes da aldeia estavam reunidos à volta da casa, passando baldes de mão em mão com água retirada do poço da cozinha da Monk's House. Tentavam apagar as chamas à baldada, mas o fogo era tão intenso que fez o telhado ruir, precisamente
quando a Sra. Gage se aproximou. Alguém conseguiu salvar o papagaio? Perguntou aflita. Dê graças a Deus por não estar a senhora lá dentro, respondeu o reverendo James Oxford, o pároco da aldeia. Não se preocupe com os animais irracionais. Não tenho dúvidas de que o papagaio sufocou misericordiosamente no seu poleiro. Mas a Sra. Gage estava decidida a verificar com seus próprios olhos. Os habitantes da aldeia tiveram de segurá-la, dizendo-lhe que deveria ser louca para querer arriscar a vida por um pássaro. Pobre mulher! Exclamou a Sra. Ford. Perdeu tudo o que tinha, exceto uma velha caixa de madeira com os seus objetos de higiene e uma camisa de noite. Qualquer um de nós ficaria deslocado no seu lugar. E posto isto, a Sra. Ford levou-a para casa, oferecendo-lhe guarida. O incêndio foi, entretanto, extinto e toda a gente voltou para casa. Mas a pobre Sra. Gage não conseguia dormir. Deu voltas e mais voltas na cama, a pensar na sua desgraça e em como conseguiria voltar para Yorkshire e pagar ao reverendo Samuel Talboys o dinheiro que lhe devia. Para além disso, sentia-se ainda mais triste ao pensar no destino do pobre papagaio James. Afeiçoara-se ao pássaro e acreditava que o animal deveria ter um grande coração para lamentar tão profundamente a morte do velho Joseph Brand, que nunca fora carinhoso com ninguém durante toda a vida. Que morte terrível para um pássaro indefeso! Pensou. Se tivesse chegado a tempo, teria arriscado a sua vida para salvar a dele. Estava deitada na cama, embrenhada nestes pensamentos, quando uma ligeira pancada no vidro da janela a sarapantou. A pancada repetiu-se 3 vezes. Saiu da cama da forma mais célere que pôde e dirigiu-se à janela. Quando lá chegou, para seu espanto, estava um enorme papagaio no parapeito. A chuva parara, dando lugar a uma bela noite de luar. A princípio assustou-se, mas logo reconheceu James, o papagaio cinzento, e ficou extasiada por ver que ele conseguira escapar ao fogo. Abriu a janela, acariciou-lhe várias vezes a cabeça e disse-lhe para entrar. O papagaio respondeu-lhe, abanando delicadamente a cabeça de um lado para o outro. Em seguida, voou até ao chão, afastou-se alguns passos, olhou para trás como que ia verificar que ela o seguia, e voltou ao parapeito da janela, onde a viúva permanecia boquiaberta. Os atos do animal têm mais significado do que as pessoas julgam, pensou. Muito bem, James, disse em voz alta, conversando com o pássaro como se ele fosse um ser humano. Vou acreditar em ti. Espera só um minuto enquanto me ponho decente para sair. E, dizendo isto, atou um avental largo à cintura, desceu sorrateiramente as escadas e conseguiu sair de casa sem acordar a Sra. Ford. E por agora é tudo relativamente à obra A Viúva e o Papagaio. Até breve.